louvo a Deus por essa oportunidade, queridos. Cada oportunidade que eu recebo de pregar a palavra de Deus, para mim é uma grande alegria. A gente sente o frio na barriga, né, pastor Enício? Dá aquele, mas tem que pregar, não estou preparado, mas o Espírito Santo prepara, queridos. Então, temos uma ministração aqui hoje, temos a igreja, temos o ministrante e temos o principal, Jesus Cristo, que aqui está, em nome de Jesus, né? Então, vamos para a mensagem. Queridos, quem gosta de ler aí? Quem gosta de ler bastante? Hoje nós vamos ler bastante. Então, abra sua Bíblia no capítulo 3 de Daniel, né? Enquanto os irmãos abrem, eu vou falar algo interessante aqui, né? Eu estava no culto passado, o irmão Maurílio, ele nem para mim, pastor, prega sobre Daniel 3. Aí eu anotei, eu falei, um dia eu prego, irmão, e Deus preparou que fosse hoje. E eu recebi a confirmação ontem, estava no culto do pastor Joel, e eu falei para os irmãos, né, irmão, não sei que eu vou pregar amanhã. Aí o irmão do pastor Joel me abraçou no final, falou assim, prega sobre Daniel, e veio a confirmação, né? Então, aqui está a palavra sobre Daniel. Então, vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 30, é o capítulo 3 inteiro. Eu vou tentar ler rápido aqui, para não tomar muito tempo, e os irmãos tentem me acompanhar. Estou usando a versão da Bíblia aqui, ARC, Almeida Revista e Corrigida, e vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, uma província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-te vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não se adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, falando ao rei, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harta, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E de qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo de forno ardente. E alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, fizeram caso de ti, e dos seus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com a ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirem o som da harpa, da buzina, do pífaro, da cirta, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para que prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo de forno ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou ao forno que se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que o atassem, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que lançasse no fogo de forno ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas harpas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do fogo de forno ardente. E porque a palavra do rei se apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Porém o rei respondeu: eu, porém, vejo 4 homens soltos, e andando e passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor, e pôs a porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram os sápatras, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só fio de cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, e disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja feita em monturo, porquanto não há outro Deus que não possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Somente até aqui. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, e agora ela será ministrada. Peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Que o Senhor, Pai, me use, Pai, para trazer essa mensagem aos meus irmãos, de modo que a Tua palavra vá e produza o efeito no qual ela foi enviada. Que o Senhor, Pai, me use através do Teu Espírito Santo, o qual eu dou liberdade esta manhã, Senhor. Peço apenas que o Senhor me proteja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma longa leitura, mas necessária para que os irmãos pudessem entender o teor dessa palavra, né? E eu dei o título dessa mensagem: o 4º homem na fornalha. Quem os irmãos acham que era o 4º homem na fornalha? Jesus Cristo estava com ele. Então, esse livro de Daniel, ele não é só uma história antiga, não um conto da carochinha, né? Mas ele é um retrato vivo do que é a fidelidade no meio da pressão. E se tem uma coisa que nós recebemos nesse mundo, é pressão. A pressão é forte, viu, queridos? E no meio do fogo, que o verdadeiro adorador é revelado. No passado, nós tivemos muitos mártires, pessoas que morreram em nome do Evangelho, ou não se renderam em detrimento do Evangelho. Mas nós temos percebido que de uns tempos para cá, apesar de alguns remanescentes, esse número de mártires, de pessoas que não se entregam pelo Evangelho, tem diminuído. O que tem acontecido com os cristãos? Será que as coisas do mundo têm sido mais atrativas?
Será que o poder de Deus está acabando? Deus não é mais o mesmo, sendo que a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com Deus? Por que que as pessoas não defendem mais o evangelho como elas defendiam antigamente? Eles poderiam ter se curvado para agradar os homens, mas preferiram não se curvar e agradar ao Deus Altíssimo, mesmo sabendo que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais, que eles não teriam a mínima chance de sobreviver, né? Mas o fogo da fé daqueles 3 homens era muito mais alto do que uma caldeira aquecida 7 vezes. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela tem que ser maior e exceder muito mais as dificuldades. A palavra de Deus, certa vez, dita aos discípulos, ele diz assim: se a sua fé, ela for pequena, como um grão de mostarda, e você disser a esse monte, sai daqui e te põe no meio do mar, assim acontecerá. Esse é o poder da fé. E esses homens tinham fé no Deus Todo-Poderoso. E a fé deles não honrou somente o nome deles, mas também, principalmente, o nome do Deus Todo-Poderoso. Então é no meio do fogo que o verdadeiro adorador é revelado. Não é no louvor, não é você falando te adorarei. O louvor nos leva a Deus e Deus nos leva a ter fé. E as lutas são a oportunidade que nós temos de provar a nossa fé a Deus. Então, enquanto muitos fogem da prova, né? Eu não quero. O verdadeiro adorador, ele não quer a prova também, mas ele continua firme mesmo no meio da prova, mesmo que o fogo aparentemente vai destruí-lo, mas ele se purifica pelo Evangelho de Cristo. Então, queridos, se prepara, porque hoje nós vamos aprender, através da vida desses 3 jovens, como que se comporta um crente que tem aliança com Deus. Eu não estou falando de crente meia boca, não. Aquele crente que qualquer coisinha muda de igreja, sai da igreja, briga com o irmão, briga com o pastor, não vem no culto. Não estou falando com esse crente, estou falando com os crentes que estão aqui agora. Porque você veio aqui, você é crente verdadeiro, você veio para ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra é para vocês, sabe, um crente que não se dobra, que não recua e que não negocia a presença de Deus. A presença de Deus é algo mais importante na sua vida, né? Então, para dar um panorama para os irmãos aqui, entre Daniel capítulo 1 e capítulo 2, até nós chegarmos no capítulo que nós lemos, esses moços, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados de Jerusalém, da sua terra, como escravos para a Babilônia. E lá chegando, logo eles se destacaram. Eles foram orientados pelos eunucos a comer a mesma comida do rei. E eles chegaram lá e falaram: não, a gente não se alimenta dessas coisas, né? E eles se separaram e se alimentaram das coisas que eles estavam acostumados, e coisas consagradas a Deus e não consagradas a outros ídolos. Então eles já se mostraram jovens diferenciados. E teve, queridos, uma vez que o rei teve um sonho. Ele sonha que ele tinha uma grande estátua, né? Uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas feitas de ferro misturado com barro. Só que tinha um problema: esse rei, ele era tão megalomaníaco que ele teve o sonho, mas ele não revelou o sonho. Ele chamou os sábios da Babilônia e falou assim: vocês vão interpretar o meu sonho, mas tem um negócio, eu não vou falar o que eu sonhei. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei e vocês vão ter que interpretar. E vai um e vai outro, e ninguém consegue adivinhar, e o rei fica furioso, porque ele era um rei megalomaníaco, né? Um psicopata, e ele falou assim: então, vocês não revelaram, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. E nisso estavam inclusos esses rapazes, Daniel, né? Azarias, Misaías, que depois viraram Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram o nome que eles receberam lá. Eles também seriam mortos. Então, pela revelação divina, Daniel, ele pede um tempo para o rei. Ele fala assim: olha, rei, eu não posso revelar, ninguém aqui pode revelar o seu sonho, mas o Deus do qual eu creio, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode. Então, me dá um tempo para eu orar com os meus amigos. Ele orou com esses 3 amigos dele, e Deus deu a revelação do sonho para Daniel. E Daniel interpretou, falou: olha, rei, a cabeça de ouro é o reino da Babilônia, e depois do seu reino virá outro grande reino também,
que ele ocupará o peito de prata, né? E o peito tem 2 braços, então eram 2 reinos unidos, os medos e os persas. E logo depois será um reino que o ventre é de bronze, que representa um reino que tem um jogo de cintura, um reino que consegue fazer alianças e conquistar, e conquistou muitas terras, que depois descobriu-se que era o reino da Grécia com Alexandre o Grande. E por fim, né, as pernas de ferro misturado com barro, que era o Império Romano. O Império Romano era cruel, que eles eram um império que qualquer nação que eles dominassem, eles eram cruel. Tanto que uma das punições romanas era a crucificação, que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como as pernas deles eram feitas de ferro misturado com barro, no sonho de Daniel, ele diz que uma pequena pedra viria e atingiria as pernas daquela estátua, e toda aquela estátua seria destruída. E a pedra que veio, a pedra de tropeço para essas nações, era Jesus Cristo, nosso Senhor, que destruiu todo o poder humano, né? Então, essa foi a interpretação de Daniel. E o rei, né, em vez dele ficar maravilhado e falar assim, não, o seu Deus é mais poderoso do que todas essas nações, não, ele não ficou, ele se engrandeceu, ele falou, não, a minha cabeça é cabeça de ouro, eu sou o principal, eu sou a nação maravilhosa. E ele ergue uma estátua, queridos, de 30 metros de altura, feita de ouro, para que as pessoas adorassem a estátua feita por Nabucodonosor. Então vejam, queridos, como é difícil a pessoa que ela é egocentrista, a pessoa que tem mania de grandeza. Então esse rei, ele tinha essa mania de grandeza. Esse era o momento que ele tinha para adorar o Deus verdadeiro e falar, olha, só pela revelação que Deus deu, porque foi isso mesmo que eu sonhei, o Deus de vocês é maravilhoso. Mas ele não teve, ele quis ser exaltado. Então nós aprendemos uma coisa, queridos, não adianta você ficar insistindo e trazendo revelação àquela pessoa que não quer receber revelação. Sabe, não adianta, a pessoa não quer receber revelação, ela não quer saber de Cristo, e muitas vezes nós ficamos insistindo. Nós temos que sim pregar a palavra, mas quem faz o convencimento é o Espírito Santo de Deus, e se necessário for, ele vai dobrar aquela pessoa, ele vai humilhar aquela pessoa, mas aquela pessoa vai se chegar até Deus. Então esse rei foi rebelde, né, diante de tudo que aconteceu. Então, queridos, lido aqui, né, vou explicar de novo, que nós fizemos uma longa leitura aqui. Então, como lido, o rei por puro orgulho, porque aqueles homens, os mesmos homens que oraram para que tivesse essa revelação, não se dobraram diante da sua estátua, ele se esqueceu de tudo que havia sido feito. E como é duro quando a pessoa é ingrata, queridos. Quem aqui já passou por ingratidão? Ou que passa todo dia? Queridos, como é duro você lidar com pessoa ingrata. E esse rei, ele foi ingrato com esses homens. Ele poderia ter honrado esses homens, ou ao menos poupado, falado, olha, vocês me revelaram, vocês mostraram que vocês servem um Deus verdadeiro. Não, ele quis que todos eles se humilhassem diante da estátua. Então, mesmo sob a ameaça de morte, esses 3 jovens, eles declararam, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele tem poder para isso. Mas se não, não nos curvaremos. Queridos, que lindo isso aqui. Que lindo. E que raro isso daqui. Quantos de nós têm coragem de falar da palavra de Deus e quando confrontados não negar a Deus, defender o Evangelho, defender a palavra de Deus? Hoje em dia isso está se tornando raridade. As pessoas cedem às coisas do mundo. Está muito fácil. Não está legal aqui, eu vou para lá, eu não gostei disso que foi falado, foi uma exortação, eu vou lá que não tem exortação, sabe? Está muito difícil, é muita gente se curvando para Nabucodonosor, mas graças a Deus que sobraram os remanescentes que aqui estão, que vão anunciar a palavra de Deus e vão resistir, e se nosso Deus não nos livrar, nós morreremos e vamos para a glória junto com Ele, sabe? O fogo não os toca, o cheiro não, vocês não vai ter nem cheiro de fumaça, nem um fio da sua cabeça vai ser queimado, porque o Deus, o Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso vai te proteger. Não há Deus que possa livrar como esse. E talvez aqui, queridos, é toda a síntese dessa pregação.
Talvez aqui o maior milagre. Pastor, qual o maior milagre? Foi o quarto homem na fornalha? Não, o maior milagre foi esses 4 homens aqui, a integridade desses 4 homens. Isso aqui é raridade, queridos. Isso aqui atrai o poder de Deus. Isso aqui atrai a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. E diante disso, eu separei algumas lições através da vida desses homens, que talvez possam nos ajudar, né? Possam ajudar você a prestar mais atenção, a ter mais sensibilidade com a palavra de Deus. A primeira delas, a Babilônia pode mudar a sua aparência, mas não muda a sua essência. Sabe, esses 4 jovens, eles chegaram na Babilônia, por uma terra estranha, né? A liderança deles fez tudo que eles conhecem ser anulado, as suas origens, mudaram os seus nomes, mudaram os seus endereços, mudaram as suas vestes, mudaram a sua comida, mas não mudaram a essência desses jovens que eles tinham em seus corações. E é assim que nós temos que ser, queridos. Pode trabalhar no mundo, ou pode participar do mundo, mas que a sua essência cristã jamais seja mudada, jamais seja trocada. Nós temos que ter comunhão com o nosso Altíssimo o tempo todo, sabe? A palavra de Deus em 1 Samuel 6,17, ela diz assim: o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor está olhando para o seu coração esta manhã. O Senhor está olhando para o seu coração durante toda a sua vida. Ele sabe das suas lutas, mas Ele sabe que você tem sido fiel a Deus, e permaneça dessa forma. Mesmo que o sistema queira mudar toda a sua roupa, o seu título, o seu endereço, não permita e não deixe de ser servo de Deus, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na internet. Permaneça fiel e íntegro a Deus como esses homens, e Deus é fiel e justo para te livrar no dia da fornalha. Não negocie o que o céu te deu por causa dos aplausos da terra, né? Muitas vezes nós queremos ser aplaudidos, e você está aqui na igreja, e aqui você é anônimo, você vem, sai, ninguém fala com você, nada. Mas lá na sua faculdade, quando você coloca uma sainha por aqui, aí você recebe aplauso, e todo mundo olha, parabéns, mas você está se vendendo para a Babilônia, sabia disso? É melhor você servir a Deus no anonimato, porque um dia Deus vai te exaltar, do que você querer ficar se aparecendo pelo mundo aí. O crente não se mistura com a Babilônia, porque ele tem o brilho próprio, ele não precisa de brilho externo, sabe? Um exemplo bíblico, José, quando ele manteve a sua essência, né? A gente fala muito sobre José aqui, ele esteve lá no Egito, mas ele manteve a essência dele. Era para ele trabalhar, ele trabalhava, ele brilhava no trabalho. Ele foi preso, ajudou o carcereiro, ele brilhava ajudando o carcereiro. Aí, queridos, quando surgiu a oportunidade de Deus levantar ele, Deus levantou ele da prisão numa rampa direto para o palácio do governador. Por quê? Porque ele honrou a Deus com todas as suas forças. E muitas vezes nós temos se esquecido disso. Outro ponto interessante aqui, queridos: quem é de Jesus não muda de lado de repente. Tem muita gente que muda de lado, queridos, né? Quem nasceu de novo não veste a camisa da Babilônia, mas continua com o uniforme celestial. Sabe de uma coisa, queridos? Você estava num charco de lama, você estava comendo as bolotas do porco. Aí Jesus foi lá, te resgatou, te limpou, te deixou bonito, te deixou inteligente, te deixou sábio, te deixou com o brilho de Jesus. Aí quando você está prontinho, tudo certinho, aí o mundo fala assim: nossa, você tem um brilho, vem aqui para o mundo, para você brilhar aqui. Aí você vai lá e o seu brilho é apagado. Sabe, eles sabiam que a escolha deles podia custar a vida deles, e a escolha que nós fazemos todo dia também é essa, é todo dia, cada minuto, queridos. Quantas propostas, quantos pecados que nos são propostos todos os dias, e nós temos que resistir. Eles sabiam que podia custar a vida dele, mas eles preferiam a fornalha na presença do Altíssimo do que o palácio sem a presença de Deus. O que é mais importante para você, a presença de Deus ou uns minutos de fama? O Senhor está falando essa manhã: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2.
Hoje tem muita gente trocando a camisa da cruz pela do sistema. Hoje tem muita gente negociando princípios, negociando curtidas, curtidas, status, aplausos, em detrimento da palavra de Deus. Mas Deus não tem se alegrado disso que você tem feito. Mas quem é de Jesus não se vende, não se dobra, não se corrompe. O verdadeiro servo mantém a fidelidade mesmo quando o mundo todo está jogando contra você. Sabe, às vezes é como aquela introdução lá do The Chosen, né? Quem já assistiu The Chosen aqui alguma vez, vê que a introdução é um peixinho nadando ao contrário, né? Todos os peixinhos nadando para cá e o peixinho do The Chosen nadando para cá. Às vezes é você remar contra a maré. Às vezes é alguém chegar para você e falar assim, não, mas está todo mundo fazendo, vamos fazer também, não tem nada de mal nisso. Você fala, não, porque o meu Senhor falou que eu sou diferente, o meu Senhor falou que eu sou especial, o meu Senhor falou que eu tenho uma recompensa nos céus se eu resistir até o fim. E eu pergunto, você está resistindo até o fim ou você está cedendo às tentações do mundo? Sabe, outro ponto aqui, queridos, né? Cuidado com o evangelho da conveniência. Pelo amor de Deus, crentes, nós sabemos que aqui nessa igreja, nós não temos, né, curso de oratória, de persuasão, de não sei o que, curso de teologia, mega blaster, the power, the king, the master, the banter, e sabe, nós não temos isso aqui, porque aqui nós só pregamos a palavra de Deus. Cuidado com o evangelho da conveniência. Sabe, se você ler lá, tem um livro que foi escrito pelo homem do bigodinho, que eu não quero falar o nome dele. Era um alemão, que ele tinha um bigodinho bem pequenininho assim. Os irmãos já sacaram, né? Ele escreveu assim, ó: minta, mas minta muito mesmo, e entregue o que o povo quer receber. Porque aí você vai ser adorado, você vai virar um Deus. E quem que quer ser adorado, que ele diz na Bíblia? Quem que chegou para Jesus e falou assim, se você me adorado, prostrados aos meus pés, tudo isso te darei? Satanás. Cuidado com pastores, com igrejas que querem a adoração da denominação, do pastor, do presbítero, do bispo, do apóstolo, da apostila, do caderno, de quem quer que seja. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com o evangelho da conveniência. O crente firme, ele não muda de lado. O vento está soprando para lá, mas você está remando para cá. Permaneça fiel na sua igreja, queridos. Sabe, porque uma coisa eu posso falar, essa igreja aqui tem palavra, tem a palavra de Deus. Não, pastor, mas eu não gosto, porque é muito chato. É chato, mas é a palavra de Deus. Então ou você segue a palavra de Deus, ou você faz o que você quiser, e depois você se arrepende amargamente. Tá? Exemplo bíblico, Pedro. Pedro era um homem instável. Pedro cortou a orelha do Malco. Pedro negou Jesus. Pedro chorou. Pedro andou na água, depois afundou. Era um homem inconstante. Só que depois que Pedro se converteu verdadeiramente, ele virou um homem intérpido, defensor do evangelho. E certa feita, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, que eu vou pedir para o Felipe colocar aí, Pedro, ele declarou diante do sinédrio, com ousadia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, aquele medrosão, chegar no sinédrio cheio dos religiosos, dos fariseus, saduceus, jebuseus, cezeus, tudo com Zeus lá, e enfrentar lá. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai chegar a vez na sua vida que você vai ser colocado diante de uma autoridade, e você vai ter a oportunidade de glorificar o nome de Deus, ou de negar o nome de Deus, e você vai se lembrar desse dia. Seja um chefe, seja uma autoridade política, um prefeito, né, um vereador, ele vai chegar para você e falar assim, e aí? E aquele nosso acordo lá, como é que vai ser? Você fala assim, eu estou aqui para honrar o Senhor dos Exércitos, comigo não tem acordo, mas você vai preso, pode me prender, pode me botar na fornalha, pode fazer o que você quiser, porque eu sei para onde que eu vou, porque eu creio no Senhor que fez o céu e a terra, esse Deus que eu creio. Outro ponto, queridos, importante aqui também,
saiba mais sobre Deus do que sobre a fornalha. Esse é um problema do ser humano, né? Eis que o nosso Deus, queridos, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. E Ele vai nos livrar. Quando eu falo Deus pode nos livrar, não é que Ele não vai, Ele vai te livrar. E Ele está falando essa manhã aqui, eu vou te livrar da fornalha. Ou eu vou te livrar na fornalha também, pode ser. Isso depende dEle. E muitas vezes nós, mesmo que Deus faça ou que Deus não faça, nós temos que continuar servindo a Deus e adorando a Deus. Às vezes nós sabemos mais sobre o nosso problema. Pastor, eu sei mais, quando que é o vencimento do boleto, qual que vai ser o valor, qual que é o código de barra. Eu sei, pastor, quando que é a consulta, eu sei qual a hora, qual o dia, mas você procura conhecer mais dos seus problemas e menos de Deus. E a palavra fala que nós temos que buscar em quem? No médico? No vizinho? Não, nós temos que buscar em Deus. Em quem você está buscando a sua graça, a sua bênção, a sua ajuda tão esperada? Se você não está buscando em Deus, você está buscando no lugar errado. Pastor, mas o homem que eu vou é um especialista. Eu não estou falando para você não ir no especialista, mas primeiro busque de Deus. Porque é Deus que fez o especialista, é Deus que fez o médico, é Deus que fez o advogado. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa desse tipo, sem consultar Deus, eu me dei mal, e me dei muito mal. E agora eu aprendi a consultar Deus em todas as coisas, né? A palavra de Deus lá em Salmo 9, versículo 10, ela fala assim: os que conhecem o teu nome e confiam em ti, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. A palavra de Deus está prometendo que Ele não vai te desamparar se você o buscar. Está dando errado? Tá, pastor. Então você não está buscando, porque aqui está prometendo. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra dele fala que se você buscar, Ele não vai te desamparar, pode ser que Ele não vai fazer do seu jeito, mas Ele não vai te desamparar, Ele vai te dar uma solução. Muitos sabem que a dívida, né? Eu falei aqui o diagnóstico, o boleto, mas só fica olhando para a fornalha, esquece que dentro da fornalha pode ter salvação. Você fica tentando evitar a todo custo entrar na fornalha, mas não, esses homens aqui falaram assim: ó rei, se você quiser levar a gente lá, se quiser acender 7 vezes mais, quiser mandar o soldado mais forte, pode mandar que eu não estou nem aí, porque se meu Deus quiser, Ele há de me livrar, sabe? Crente não pode, queridos, dar nome à fornalha, mas ele tem que começar a exaltar o controle de Deus sobre a sua vida. Aí você pergunta: pastor, mas a minha vida está um caos, parece que eu estou dentro da fornalha. Onde que está Deus? Deus, Ele está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, queridos, no controle total e absoluto da sua vida. Ele está cuidando da sua vida, ainda que não pareça, ainda que tenha silêncio, Ele está cuidando da sua vida. Então, queridos, lembre-se do exemplo de Abraão. Abraão, ele confiou totalmente em Deus. A Bíblia, mais para o Novo Testamento, ela vai revelar, depois eu cito para vocês aqui. Abraão, quando ele subiu aquele monte, para entregar o seu filho em sacrifício, ele subiu o monte, crendo em Deus. Ele falou: eu vou lá e eu vou fazer o que Deus mandou, eu vou sacrificar o meu filho da promessa, né? Ele até ergueu para imolar o menino, mas ele sabia que mesmo que ele imolasse o menino, Deus tinha poder para ressuscitar a vida de Isaac. Ele cria tanto em Deus, que ele confiou em Deus totalmente, e Deus o poupou dessa vez. Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou Jesus. É o tanto que Deus te ama isso, queridos. Ele poupa nós, mas Ele não poupou o próprio Filho, que verteu todo o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Outro ponto: de um lado da fornalha, né, do lado de fora da fornalha, todo mundo é cristão. Do lado de fora da fornalha, né? Era impossível identificar quem é quem, né? O nível de fidelidade dos jovens, do Nabucodonosor, de Daniel. Mas quando aqueles jovens estavam dentro da fornalha, ficou nítido. Somente depois que estavam dentro da fornalha, o fogo revela quem é de palha e quem é de ouro. Se, irmãos, a sua vida está uma loucura, Deus está te provando de todas as formas. É prova em cima de prova. Pastor, eu não sei mais o que fazer nessa vida, pastor. O Senhor fala para orar, eu estou orando. O Senhor fala para esperar, eu estou esperando. Mas o fogo está ardendo.
Deus ele está provando você no fogo, porque quando ele coloca o ouro no fogo, a palha vai embora, a terra vai embora e só fica o ouro purificado. E quando o ouro sai dali, ele sai para brilhar e ele sai para fazer aquilo que Deus destinou. A palavra de Deus, ela diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, a prova da nossa fé não é muito mais preciosa do que o ouro, a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor e glória. Você é melhor do que o ouro, você vale mais do que o ouro para Deus, porque você é o filho de Deus, porque toda vez que você se lembrar, que você estiver triste, que você fala assim, pastor, mas eu não sou especial, ninguém me ama, ninguém me quer. Ama sim, Jesus te ama porque Ele entregou o Filho dEle para morrer numa cruz por causa de você. E pastor, mas foi por toda a humanidade, por isso que Ele fez. Não, se só tivesse uma pessoa aqui, queridos, nesse mundo, Ele colocava Jesus na cruz do mesmo jeito, porque para Deus mais vale uma alma salva, queridos, do que toda a terra, do que todo o inferno. Então, queridos, muitas vezes, nós somos covardes, no conforto da rede social, desse bicho aqui, irmã Marivila chama de bicho, desse bicho aqui, é fácil postar, Deus é fiel, eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida, e é legal, você está testemunhando sua fé, mas e quando você está na fornalha lá, o fogo está ardendo 7 vezes mais, dentro da fornalha, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai falar assim, o fulano está lá queimando a fornalha, mas eu estou com ele. Aí o rei vai falar, você está com ele, então você vai junto. Ninguém fala, estou junto, não. Na hora que você está no fogo, é você e Deus. E é em Deus que você tem que confiar, É em Deus que você tem que confiar. Não é dentro da prova, mas é depois que você passa pela prova que você é aplaudido, que Deus descobre quem é o verdadeiro adorador. Não queira ser um crente de palco, um crente de altar. Pastor, mas eu não tenho oportunidade, mas é uma prova, mas eu queria entrar no ministério de louvor, queria cantar, mas a Dani falou que minha voz é de taquara rachada, e eu não posso cantar, tem que saber cantar, e não sei o que, sabe? Não se desespera, pode ser que Deus não te honre no louvor, mas Deus vai te honrar em outra área, Deus vai te colocar no outro ministério, sabe? Deus vai te honrar de muitas maneiras. É na prova que Deus vai separar, quem é o crente de conveniência e quem é o crente de aliança. Se você é um crente de aliança, eu tenho certeza que você não está nem preocupado. Você está aí na sua, só esperando a oportunidade que Deus vai te dar. E Ele vai te dar a oportunidade, Exemplo bíblico aqui, Jó no meio da fornalha da dor, ele declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Queridos, isso é lindo, é isso que Deus quer ouvir, sabe? Senhor, a minha vida está um caos, mas eu continuo crendo no Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor me recolha, ou até que Jesus volte. É você entregar totalmente a sua vida a Deus, assim como foram esses homens. Outro ponto, é melhor você passar pelas chamas da provação, do que pelas chamas da condenação. É melhor você passar pelas chamas da provação enquanto você está aqui nessa vida, do que pelas chamas da condenação eterna do inferno, do lago de fogo e de enxofre. A chama que esses jovens enfrentaram foi a chama da provação. Então é melhor passar por elas do que pela chama do inferno. Muitas vezes nós não valorizamos a mensagem que fala do inferno, que fala do julgamento, que fala que aquele que rejeitar a palavra de Deus, que rejeitar Jesus, ele vai para o inferno, e vai mesmo, porque a palavra está falando. Pastor, mas Deus, Ele é maldoso, Ele vai mandar a gente para o inferno, eu fui tão bonzinho a vida inteira, só porque eu não quero Jesus eu vou para o inferno. Não é porque você não quer Jesus que você vai para o inferno, é por esse coração duro. É porque, queridos, nós estamos na época da graça. Quem crer e for batizado será salvo. E você fica com esse coração duro. Eu não vou nesse negócio de crente. É por orgulho. Por orgulho. Por que você não vai pelo menos uma vez para ouvir, para entender a palavra de Deus? E depois você decide, mas você já rejeita. Eu não gosto de comer quiabo. Você já comeu quiabo? Não, mas eu não gosto. Tá tipo assim.
Você não quer ouvir a palavra de Deus. Eu estava vendo um vídeo de um homem, que eu confesso que eu tive que pedir perdão para Deus. Eu fiquei com raiva. Chegou a irmãzinha para ele e falou assim, alguém viu esse vídeo? Chegou para o homem e falou assim, o homem estava almoçando, olha, o senhor quer ouvir a palavra do Senhor? Ela foi educada com ele. O homem arrebentou com ela, queridos, falou, eu não quero ouvir essa palavra, porque é palavra de julgamento, você vai me mandar para o inferno, e vocês, crentes, são tudo frustrados, vocês só creem nesse Deus, porque vocês são perdedores, e eu sou vencedor, porque eu sou inteligentão, e eu manjo mais que vocês. Acabou com a mulher. Eu fiquei com vontade até de comentar, queridos, mas eu não coloquei nenhum comentário mais absurdo, não, só coloquei assim, falou o sabichão, só coloquei isso lá, né? Um dia Deus há de julgar ele, né? Mas nós não desejamos mal para ele, desejo que Deus toque no coração dele e traga ele para os caminhos do Senhor, porque o inferno é uma coisa terrível, queridos. Então, vamos seguindo aqui, né? A palavra de Deus fala, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida? Suporta a provação, irmão. É no dia da provação que Deus vê quem você realmente é, sabe? A fornalha muitas vezes da enfermidade, da escassez, da dor, né? Da perda temporária. Tem gente que perde um parente e fala assim, eu não vou mais crer em Deus, eu orei, Deus não curou meu parente. Queridos, eu sou pastor aqui nessa igreja, né? Ajudo aqui o pastor Rubens. Eu orei, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu pedi para os irmãos orar, pedi oração em outras igrejas, e Deus levou meu pai. E sabe o que eu tinha a dizer para Deus? Glória a Deus, que Deus me deu o tempo que meu pai teve aqui, que ele foi um grande homem, e eu espero um dia encontrar com ele no céu. Glória a Deus. Eu não vou culpar Deus, Deus não tem culpa de nada. Deus é soberano em tudo aquilo que ele faz, sabe? Tem crente que foge da fornalha e perde o privilégio de se encontrar com o quarto homem, que é Jesus. Sabe, se você é aquele crente que vive fugindo, vem luta aí, eu não vou para lá. O pastor pediu para participar do congresso aqui do Vineyard, aqui para ajudar aqui, não vou não, é luta, vai dar trabalho lá, fica fugindo da fornalha, você está fugindo do quarto homem, está perdendo a oportunidade de encontrar com Jesus, né? Exemplo bíblico aqui, Paulo e Silas na prisão, eles louvaram até que veio um terremoto, as portas se abriram, e essa aprovação deles se tornou em palco de glória para Jesus. O nome de Deus foi exaltado em meio a uma tribulação que eles passavam. Deus continua livrando na tribulação, irmão. Sabe? Cadê? A irmã Geraci não está, né? A irmã Geraci não veio de manhã. Pergunta para a irmã Geraci, o sufoco que ela passou essas últimas semanas com o netinho dela. Ela pensou que ela ia perder o netinho dela, mas Deus é fiel e justo naquele que suporta o dia da prova, e o netinho dela está bem agora, está se recuperando, e vai ser bênção, e vai ser um homem de Deus, vai ser usado por Deus, porque Deus honra aquele que suporta a fornalha. Sexto lugar, queridos, né? Estrutura de 7 vezes mais. A palavra diz que o rei Nabucodonosor mandou aumentar o fogo da fornalha em 7 vezes mais, de tão bravo que ele ficou. Ele falou assim para o Sadraque, Mesaque e Abednego, última chance, vocês vão adorar a estátua ou vocês vão ser jogados lá? Aí os meninos falaram assim, rei, se o nosso Deus nos livrar, livrou, se não livrar, pode pôr a gente na fornalha. Aí o bicho ficou bravo, pode aumentar 7 vezes mais aí, nós vamos torrar esses meninos na fornalha aí, né? Nós vamos aumentar a estrutura 7 vezes mais. Mas, queridos, ele se esqueceu que no coração do crente, no coração daquele que crê em Deus, tem uma chama que arde 7 vezes mais que aquela fornalha. Se a fornalha estava a todo vapor, a fé dele estava muito mais, com vapor muito maior. A chama arderá continuamente sobre o altar, diz a palavra de Deus. Olha que a palavra de Deus diz em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aquele fogo da fornalha se apaga, mas a chama do altar jamais se apaga. Não deixe a sua fé se apagar, queridos. Continua firme. Quando o calor, a pressão, a opressão vir, aumente a intensidade da chama da fé, e o fogo da fé vai apagar o fogo da provação, sabe? É fogo contra fogo. Então, não permita que o fogo do Espírito Santo se apague em ti. A
pastor, mas eu estou me sentindo fraco, eu estou coitadinho, peça ajuda, fala, Espírito Santo de Deus, interceda por mim com gemidos inexprimíveis, e Ele há de orar por você, e você há de ser fortalecido, porque Deus nos prometeu, Deus nos deixou o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Lembra-se de Elias, quando Elias, restaurou o altar e o fogo desceu do céu, sabe? O fogo de Deus é muito mais poderoso do que o fogo, do que a fornalha que você está passando, porque é o fogo do Deus Altíssimo. O altar será queimado e se tornará o altar de vitórias de Deus. Quem tenta te queimar será queimado. Essa aqui é forte, queridos. Quem tenta te queimar será queimado, sabia? A palavra diz, que os homens responsáveis por conduzir aqueles 3 homens à fornalha, mesmo antes de chegar, quando chegar na proximidade da fornalha, para tentar queimar os homens de Deus, eles foram queimados e mortos. Quem difama se revela, e quem defende o inocente é o 4º homem. Então não se importa, tem alguém te perseguindo no trabalho, tem alguém te perseguindo na igreja, na sua família, na sua casa, não se importe, quem te defende é o 4º homem da fornalha, sabe? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, está em Isaías 54:17. Sabe, quem arma contra o justo, cava a própria cova. Tem alguém armando contra você, abençoa ele, ora por ele. Pastor, mas a pessoa está querendo que eu morra, pastor. Ora por ele, abençoa ele, porque é isso que a palavra manda fazer, porque a vingança não pertence a ti, a vingança pertence a Deus. Veja, que nós não temos que revidar, nós não temos que descer de nível, nós não temos que perseguir o que nos persegue, porque quem vai nos proteger é o 4º homem da fornalha. Olha só um exemplo interessante da Bíblia. Quem aqui leu o livro de Esther, ouviu falar sobre o livro de Esther? Diz que tinha o Hamã lá, que era o chefe da guarda, e ele era doido, ele queria pegar o tio da Esther, o Mardoqueu. E ele preparou uma forca para pegar aquele homem. Mas sabe quem foi enforcado na própria forca que preparou? Foi o próprio Hamã, queridos. Então, se tem alguém armando cilada contra ti, eu repreendo em nome de Jesus, já caiu por terra. E essa pessoa vai se enforcar na própria forca em nome de Jesus. Sabe, quem está fora vê, mas quem está dentro sente. Nabucodonosor disse, eis que eu vejo 4 homens soltos no fogo. Ele só viu a glória de Deus, ele viu, mas não sentiu, mas aqueles 4 jovens que estavam no meio do fogo, viram e sentiram a presença do 4º homem, os livrando, e disse a palavra que eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça eles tinham, Então, queridos, a palavra de Deus em Salmo 34:8, ela diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem confiado no Senhor, então não temas, porque Deus, Ele é fiel e justo sobre a sua vida. Há quem olhe o culto e diga, nossa Clarinha, você vai no culto, você dança, tão bonito, eu queria tanto experimentar esse Deus, mas a pessoa ela só está vendo, mas ela não participa. Ela está vendo você, ela está vendo a mudança na sua vida, mas ela não está recebendo aquilo que você recebe, sabe? Então, não fique de fora, queridos. Deixa de ser um admirador e passe a ser um participante daquele que está na fornalha, sabe? Não se contente em ver Deus agir na vida dos outros, mergulhe no fogo da presença de Deus até você sentir. A palavra de Deus, ela fala, que João declarou, eis que eu batizo com água, mas aquele do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias do pé, que virá após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É com fogo que Deus faz a gente brilhar, é com fogo que Ele limpa, que Ele lava os nossos pecados, é o fogo do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e através disso Deus há de purificar,
de livrar e de abençoar a sua vida. Veja, por exemplo, Moisés, quando ele viu a sarça ardente no fogo, ele decidiu se aproximar do fogo, e quando ele se aproximou do fogo, ele pôde ter um diálogo com o poderoso Eu Sou. Faz quanto tempo que você não se aproxima do poderoso Eu Sou? Faz quanto tempo que você fez aquela oração mirrada, aquela oração que você não dedica um tempo de qualidade para Deus? Você não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para muitas coisas, então se dedique. Onde tem união, tem a manifestação. Aqueles jovens, queridos, eles estavam unidos no mesmo propósito, de prevalecer, não de um parecer que é melhor que o outro, mas um ajudou o outro. Os três estavam unidos ali em não negar a palavra de Deus, e os três foram juntos para a fornalha. É assim que a igreja vive de milagres, queridos, é juntos. Deus não tem propósito para casa dividida. A palavra fala assim em Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E se você continuar, põe para mim aí, Felipe, Salmo 133:1, aí pode colocar o próximo, olha lá. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, e a barba de Arão que desce as orlas das suas vestes, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É ali que o Senhor ordena, é no meio da comunhão, é no meio do povo, é no meio da oração, é os irmãos juntos, numa só fé, um só Deus, um só propósito. Para com esse negócio, pastor, mas eu oro na minha casa. Muito bom que você ora na sua casa, mas a comunhão é necessária. Aqueles jovens estavam em comunhão, e em comunhão eles puderam ver o quarto homem na fornalha de fogo, sabe? Casa dividida não resiste a fogo nenhum. Famílias unidas, igrejas unidas, elas estão com o quarto homem na fornalha, ajudando com o combustível da glória que vai descer sobre a sua vida. Para de competir, queridos. Muitas vezes nós estamos unidos, mas nós estamos unidos para competir. Quem é o mais bonito, quem fala melhor, quem toca melhor, quem é o mais alto, quem é o mais baixo, quem faz a melhor comida, quem faz a pior. Não, nós estamos todos aqui num único propósito. A casa dividida não resistirá, mas se nós formos unidos como a igreja de Atos dos Apóstolos, ninguém para essa igreja aqui. Vocês vão ver milagres sobre milagres, sabe? Porque nós estamos entendendo e cumprindo os propósitos de Deus sobre os nossos irmãos, sobre a nossa vida. Se vocês experimentar tirar um dia da semana para você não orar para você, mas para você orar por alguém, aí você vai ver Deus agir na sua vida. Mas como, pastor? Cristo não falou? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele está ensinando um princípio de oração. Quando você ora pelo outro, Deus olha para você. O Espírito, quando você está orando pelo outro, o Espírito está intercedendo com gemidos inexprimíveis por você. Experimente orar pelas outras pessoas da sua igreja, da sua casa, da sua família, e você vai ver, e depois você me conta o que Deus fez na sua vida, sabe? Para de competir dentro da igreja. Exemplo bíblico, em Atos 2, a palavra fala que eles estavam reunidos num único propósito, e veio do céu um som como de um vento impetuoso. O momento que essa igreja aqui entender, queridos, o que é comunhão de verdade, um dia eu vou pregar sobre comunhão aqui, aí vocês vão experimentar o poder de Deus, do jeito que vocês esperam. A fé é a verdadeira força, Nabucodonosor chamou 2 homens, os mais fortes que ele tinha lá, para jogar esses rapazes franzinos. Acredito que eles não eram bombados, não, eles eram sacerdote, Olha como que o sacerdote é, Não é bombadão, Mas ele pegou os mais bombadão lá para jogar o sacerdote dentro da fornalha de fogo ardente lá. Catou os mais fortes. Mas a verdadeira força, ela não está no braço. A verdadeira força, ela está na sua fé. A sua fé derruba muralha. A sua fé derruba gigante. A sua fé derruba reino, potestade, principado, demônio. A sua fé derruba qualquer tipo de coisa. Em nome de Jesus, queridos. Se tem alguém se levantando contra a sua vida, vai ser derrubado em nome de Jesus. O mundo valoriza músculo. O mundo valoriza título, aparência.
aparência, mas Deus procura corações que creem nele. É isso que Deus procura. Então Deus procura firmeza na sua vida. Não confie na força do braço, né? A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando só de você confiar em outro homem, ele está falando de você confiar no próprio braço. Não, pastor, mas eu tenho dinheiro na conta. Não, mas eu tenho isso. Você não sabe se você vai ficar doente amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Você tem que confiar em Deus. Não confie na força do próprio braço, confie na força do altar. A fé é o músculo da alma que vence qualquer fornalha. Lembra-se de Davi, o povo de Israel sendo humilhado 40 dias, o gigante desafiando, não tem homem aí não para me enfrentar? Cadê os homens de Israel? E o rei Saul, que era um homem bonitão, altão, fortão, guerreiro, escondido lá embaixo da cama lá, e os guerreiros de Israel tudo escondido, o gigantão lá. Aí veio Davi, acho que ele era, cadê o Manuel? Acho que era da altura do Manuel, Acho que ele era da altura do Manuel, mas tinha a coragem do Manuel também, viu? O Manuel tem a coragem de Davi, guerreiro de Deus ali. Chegou diante do gigante de trocentos metros lá, falou, acho que ele olhou até assim, ó, você vem em mim com lanças e escudo, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor. E ele teve fé, e ele pegou 5 pedrinhas e só bastou uma, ele meteu na testa do gigante, aquele gigante foi derrubado. Então o que vence as adversidades é a nossa fé, não é músculo, não é força. Maldito o homem que confia no próprio homem, né, queridos? E aqui, mais uma aqui, ó, o inimigo reconhecerá o Deus que age na sua vida. É o final aqui da pregação. Quando os jovens saíram da fornalha, o rei Nabucodonosor ficou impactado. Ele ficou bobo, ele falou, como é que põe alguém no fogo, com a fornalha 7 vezes mais, e ele sai sem nem cheiro de fumaça, nem um carvãozinho. Ele ficou impactado. Então, aquele que antes queria ser adorado, agora ele se curva diante do Senhor dos Exércitos, diante do seu Deus, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, sabe? O seu testemunho. Nabucodonosor falou assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele. E o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Quem confia no Deus Todo-Poderoso receberá libertação, receberá salvação, receberá provisão sobre a sua vida. O mesmo rei que construiu a estátua, o mesmo rei que queria ser adorado, agora ele está construindo um decreto para que todos os povos, todas as línguas, todas as culturas adorem o Deus de Israel. O homem que queria destruir Israel, agora ele decreta, todos adorem Israel. Israel, o Deus de Israel é mais poderoso do que eu, aleluia, glória a Deus. O mesmo que queria te envergonhar, vai ser o mesmo que vai testemunhar Deus na sua vida, irmão. Você está sendo perseguido no seu serviço, você está sendo perseguido no seu ministério, mas continua crendo em Deus, não briga com a pessoa, não deseja o mal, ore a Deus, apresente a Deus, e o nome de Deus vai ser exaltado na sua vida. A pessoa vai falar assim, não tem como ganhar daquele cara, não tem como ganhar daquela mulher, porque o Deus dela é muito poderoso. Ele mesmo vai exaltar o nome de Deus. Não murmura no meio do fogo, querido, sabe? Aqueles homens em momento nenhum eles murmuraram. Por que nós estamos aqui? Eles adoraram, e quando eles estavam adorando, né, mesmo no meio do fogo, ali desceu e veio o quarto homem e os livrou de todas aquelas coisas, sabe? O exemplo bíblico aqui, né, Faraó, ele teve que conhecer o poder de Deus na vida de Moisés no Egito, assim como Nabucodonosor conheceu o poder de Deus na vida desses 3 jovens. Aonde você estiver, que você seja sal, que você seja luz, que você possa refletir a glória de Deus. Quando Deus decide agir, queridos, até o inimigo vira pregador da sua vitória. Aquele que te acusava vai pregar a vitória de Deus na sua vida, sabe? Nabucodonosor, ele teve que declarar, não há outro Deus que possa livrar como este. Aquele que queria ser adorado, ele declarou, não tem um Deus maior que o Deus destes homens. Esses caras fraquinhos, esses sacerdotes, esses que eu coloquei na fornalha, não tem Deus mais poderoso, eu não sou mais poderoso.
E Deus manda te dizer hoje, queridos, a tua prova vai gerar decreto de glória. A tua prova vai ser decreto de glória. Essa enfermidade aí, ela não veio para te destruir, ela veio para ser decreto de glória na sua vida, sabe? E a palavra de Deus, ela fala aqui da leitura de Nabucodonosor, no versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Só o nome de Deus não vai ser somente exaltado, mas Deus vai te promover por causa dessa luta, sabe? Aquilo que para você hoje é um tormento, amanhã se tornará alegria. E antes eles zombaram da fé, ali mesmo Deus vai te exaltar. Mesmo que o fogo te consumir, você vai se tornar testemunho para incendiar muitas outras pessoas. E para finalizar aqui, queridos, a fornalha foi acesa, o decreto está assinado, mas o último capítulo pertence a Deus. Não desista. O inimigo olhou e teve que confessar que há algo diferente na vida desses homens e dessas mulheres que aqui estão. E eu finalizo com um versículo de Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá contra ti. Deus vai restaurar a tua história num jeito tão grande que você jamais ouviu falar. Deus vai fazer um testemunho através da sua vida. Esta foi a palavra, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, vamos adorar.